Olá pessoal, é quase 2 da madrugada, eu tô aqui nas ruas de Palhana, ó, pertinho da casa que eu moro aqui, da casa dos meus pais. Aproveitando esse quase fim de tempestade, como vocês podem ver pelos raios e pela água acende aqui na rua, aproveitando essa oportunidade de gravar um vídeo sobre um dos encantados que é mencionado na história do Brasil, desde o século XVIII, desde o tempo que começou a colonização aqui do Nordeste, que atualmente ele é muito popular e inclusive ele foi abordado na série Cidade Invisível, que se trata da Matinta Pereira. Poucas pessoas sabem, mas a Matinta Pereira é um encantado um pouco misterioso, diferente dos demais, porque assim como o Saci, quer dizer, o Saci ainda se traz algumas formas de origem dele. Também foi abordado a partir do século XVIII, que foi onde começou a colonização aqui do Nordeste brasileiro. E tem muitas versões da história do Saci, inclusive conectada à escravidão. Já a Matinta Pereira é um mistério saber como ela surgiu. Mas sabe, ela é tratada como uma maldição. Apesar da gente saber que não é uma maldição em si. É mais como se fosse uma herança que pode ser transmitida de uma pessoa para outra. E essas pessoas são sempre mulheres. Conta-se que em tempos de tempestades, na época em que as casas ainda eram pequenos vilarejos, como podem ver assim, por isso que eu peguei esse cenário, aproveitei, ó, era pequenos vilarejos, era organizado em pequenos vilarejos ainda, de 10, 20 casas, localizados no meio da mata. Conta-se que nas noites de tempestade, a Matinta Pereira passava de casa em casa, batendo nas portas. E o pessoal oferecia fumo a ela para poder ela deixar a casa em paz. Não é só deixar em paz no sentido, não vai atormentar mais aquela casa, mas para ela trazer prosperidade à casa, para ela abençoar aquela casa e proteger aquela casa. Aí quando isso acontecia, no dia seguinte, após a tempestade, o pessoal colocava uma trouxinha com fumo perto da porta e passava uma velhinha e recolhia essa trouxinha para ela. E aquela casa que colocava essa trouxinha era abençoada por ela. Há alguns relatos também que a casa que ofendesse a Matinta Pereira passava a ser atormentada. Durante as noites de tempestade ou não, era atacada por pássaros ou por lobo. E há quem diga que esse pássaro e esse lobo é a própria Matinta Pereira. Um relato que fala é que ela é uma mulher, sempre uma mulher, que recebe a matinta da matinta anterior. E ela, além de ter vários poderes misteriosos, o que fizeram relacionar ela à bruxaria, a uma feiticeira, ela possui vários poderes misteriosos, poderes de cura, de benção, de maldição e muitos poderes misteriosos. O principal poder que caracteriza ela é a metamorfose. Ela existe de duas formas. A Matinta Pereira ela pode aparecer com asas ou sem asas. Quando a Matinta Pereira vem sem asas, ela pode se transformar em um lobo ou um canino, um cachorro do mato, algo do tipo. Quando ela aparece com asas, ela pode se transformar em pássaros, principalmente numa coruja. E como é que a Matinta é transmitida de uma pessoa para outra? A Matinta Pereira ela é transmitida de uma mulher para outra da seguinte forma: quando está perto dela falecer, da Matinta atual falecer, ela aproveita uma noite de tempestade parecida com essa para passar nos vilarejos gritando, oferecendo simplesmente com uma frase: quem quer. Ela repete essa frase e passa de casa em casa gritando: quem quer. A mulher que disser eu quero, mesmo que seja sem saber o que é, recebe a Matinta e ela se torna a nova Matinta Pereira. Não se conhece uma forma da pessoa deixar de ser Matinta Pereira a não ser pela morte. Não se sabe se uma pessoa pode recusar a Matinta de algum jeito, mas também não se pode dizer que não exista. Sobre a Matinta Pereira, sobre a minha concepção sobre ela, não a vejo como uma feiticeira malvada, nem como uma criatura malvada que vem atormentar as pessoas. Porque eu já tive uma experiência com a Matinta Pereira que poucas pessoas conhecem. Eu teve um tempo que tive um problema de saúde e escondi isso de todo mundo, porque era só uma dor que eu sentia, mas não me incomodava muito
e eu achei irrelevante. Só que um determinado dia, determinada noite, lá em Limoeiro do Norte, eu estava sozinho em casa e a Matinta Pereira apareceu para mim. Ela apareceu com uma senhora, com um manto negro e um cajado torto, com uma pedra na ponta. E ela botou a mão sobre mim, eu entrei no estado de paralisia do sono. Só que diferente da paralisia do sono causada por outros seres, essa não foi aquela paralisia do sono de pânico, ela foi uma tranquila. Aí ela retirou de dentro do manto uma pedra. Uma pedra, parecia uma pedra meio laminada, tipo como fosse não uma lâmina polida, mas uma lâmina de pedra quebrada, a pedra partida. E essa pedra tinha um tom avermelhado. E começou a passar no local que eu sentia a dor. Mas ela passava de uma forma que parecia assim, quando eu sentia a pedra passar pela pele, sentia cortar, mas não cortava. Não tinha sangue, não tinha nada. E ela me deu umas instruções de como me alimentar e os tipos de exercício que eu deveria fazer durante 11 dias. E depois disso ela disse que retornaria para ver se precisava fazer uma revisão. Se ela retornou, foi um momento que eu estava dormindo, eu não senti, mas eu sei que depois disso não senti mais essa dor em nenhum momento. Mas às vezes, por segurança, quando eu começo a ter outros problemas de saúde, eu faço novamente o tratamento que a Matinta me passou. Eu paro, medito e depois sigo essas mesmas instruções de alimentação e exercício que ela passou. Então, minha experiência com a Matinta é uma experiência boa. O que me impede de ver ela, como eu já quebrei já muito esses dogmas que trazem sobre as entidades, a distorção que tem a demonização dela, eu já tinha quebrado isso sobre a Matinta. E depois dessa experiência, eu rompi completamente com qualquer visão negativa sobre ela. Era isso que eu queria socializar com vocês, aproveitando esse momento de tempestade aqui, correndo o risco de queimar o celular porque já está quase encharcado. Muito obrigado. E até breve com outras oportunidades, com outros conhecimentos, narrativas e o que mais eu puder oferecer a vocês.